A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, neste canal para trazer pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, trazer algumas informações para que nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Nós usamos aqui, meus irmãos, o material elaborado pela editora Betel. E nesse primeiro trimestre de 2026, nós estamos falando sobre os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Quem elaborou esse material, meus irmãos, nesse trimestre, foi o nosso pastor Eliel Araújo de Alencar. E esse material tem nos abençoado muito para a honra e glória do Senhor. Hoje, meus irmãos, nós falaremos sobre a quarta lição desse primeiro trimestre de 2026, onde nós vamos falar os discípulos de Cristo e a tentação. Então, uma lição muito importante para nossas vidas. Como texto áureo, como base da lição, o nosso comentarista traz Provérbios capítulo 1, versículo 10, onde ele vai dizer: Filho meu, se os pecadores com blandices te quiserem tentar, não consintas. Ou seja, meu irmão, ele está nos explicando que a tentação acontece, que as coisas vêm ao nosso encontro para tentar fazer com que a gente cometa ações que vão contra a palavra do Senhor, levando assim a gente a se afastar da presença do Senhor, porque o pecado ele causa separação entre o homem e Deus. Então nós como cristãos, nós como discípulos de Cristo, é nossa responsabilidade buscar em Deus força, buscar em Deus estratégias para resistir à tentação e assim não pecar, porque nós vamos ver na lição que a tentação acontece, nós somos tentados. Isso não é pecado. Ser tentado a alguma coisa não é pecado. O pecado é quando nós consentimos com aquela tentação e a colocamos em prática, seja em ações ou até mesmo em pensamentos. Então nós precisamos sempre resistir às tentações. Então a tentação vem, seja em pensamento, seja em atitude de alguém, para que a gente vá fazer alguma coisa que não agrade a Deus. Então isso é tentação. Mas quando você cede, você consciente, você faz aquilo que foi tentado, aí gera o pecado. Então o discípulo de Cristo, ele precisa resistir a essa tentação, assim como o Senhor Jesus resistiu lá no deserto. Então é justamente esse texto de referência que o nosso comentarista traz, Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 7, onde nós vamos ver que realmente a tentação vem a todos os cristãos, porque ela veio ao Senhor Jesus também, meus irmãos. E ele resistiu como? Através da oração, através do jejum e através da palavra de Deus. Então essas estratégias, isso é que nós como cristãos, como discípulos de Cristo, precisamos entender. Ser tentado, todo cristão é. Isso é função do diabo. Ele tenta fazer com que a gente saia da presença do Senhor. Foi isso que ele tentou fazer com Cristo. Mas é nossa responsabilidade, assim como Cristo teve responsabilidade e resistiu através da palavra, nós também precisamos resistir através da palavra. Então, oração, jejum, leitura contínua da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus e colocar a palavra em prática faz parte da vida cristã, porque se ele não soubesse
ou não conhecesse a palavra de Deus, como que ele ia responder às tentações que o diabo fez? Porque o diabo usa, meus irmãos, a própria palavra também para nos levar à tentação, arrumando artimanhas, esquemas, para que você caia na tentação achando que está fazendo na palavra. Daí a importância do estudo sistemático da palavra de Deus, da EBD, dos cultos de doutrina. Por isso é importante nós conhecermos e meditar na palavra como um todo, porque o inimigo ele vem só com os pedacinhos, ele vem só com algumas partes para fazer você cair achando que está fazendo certo. Foi o que ele disse para Jesus, está escrito, se você se jogar daqui, está escrito, ele vai dar ordem aos seus anjos para te guardarem. Então se Jesus só conhece a palavra superficialmente, ele vai falar, aí está certo, está escrito lá no Salmo 91 que ele vai dar ordem aos anjos para me guardar, então vou me jogar daqui. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não tem compromisso com as nossas loucuras, meu irmão. Então nós precisamos entender que Deus ele só trabalha dentro da palavra. Então nós é que precisamos conhecer a palavra, porque ele já nos deu a palavra. Então é nossa responsabilidade conhecer para resistirmos à tentação, assim como Jesus fez, meu irmão. Porque cuidado, o diabo ele vem com a própria palavra para nos levar à tentação, para fazer a gente cair achando que não é na palavra. Quantos hoje em dia estão vivendo uma vida aí fora da presença do Senhor e acha que está dentro, porque vem com textos isolados, vem com pedacinhos de palavra, achando que aquilo ali está embasando aquele modo de viver dele errado. Veja que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, ó, no fim eles vão acumular doutores, falsos mestres, para criar doutrinas que suportem a sua vida pecaminosa, que deem base à sua vida pecaminosa. Então eles vão buscando pessoas que se dizem conhecedoras da palavra, que têm conhecimentos bíblicos. Aí a pessoa vem com uma palavrinha lá do hebraico e vem do original, aí monta toda uma estratégia, monta um versículo isolado e aí a pessoa segue aquilo ali para poder dizer que está na palavra, que está vivendo o que Deus fala, e aí vai viver uma vida totalmente fora da presença do Senhor. Você conhece esses exemplos, você tem visto aí quantas pessoas fazem esse tipo de uso errôneo da palavra para poder viver uma vida pecaminosa e dizer que está tudo certo, que Deus está abençoando, que está dentro da palavra. Mas tem que ter cuidado, porque o inimigo usa textos, para pré-textos, para dizer, para levar a gente a heresias, para levar a gente a viver formas erradas. Então o conhecimento total, sistemático da palavra é fundamental, mais a oração, mais a busca do discernimento, da direção do Espírito Santo, para que a gente não caia em tentações, principalmente quando é usado a palavra de forma errônea, como o inimigo tentou fazer aqui com Jesus, amém? Então guarde isso no seu coração, essa lição é importantíssima nos nossos corações, nós precisamos aprender que as tentações existem, elas vêm sim, e nós temos que ter a responsabilidade como discípulo de Cristo de resistir a essas tentações. E aí vem a verdade aplicada. Com a graça de Deus é possível vencer as tentações, perseverando em oração e vigilância. Então aqui nós vamos ver que Deus nos ajuda quando nós queremos resistir, meu. Quando Deus vê que a gente está em oração, quando Ele vê que a gente está em vigilância, Ele vai dando estratégia, Ele vai dando poder, Ele vai dando sabedoria, assim como fez com Jesus, meu. Foi o Espírito Santo que trouxe a memória, que foi lembrando tudo que ele leu, tudo que ele conhecia, para ele usar ali na hora, meu irmão. A estratégia, o escape, mas Jesus tinha conhecimento, Jesus estava em oração, tinha comunhão com o Espírito Santo, então na hora teve as armas para se defender. É isso que nós precisamos ter, meu irmão. Não dá para você pensar, na hora eu vou dar um jeito, mas você não conhece a Bíblia.
Você não sabe os textos, você não conhece nada, não tem o contexto na mente. Como é que você vai resistir? Quando alguém falar e disser, não, mas está tranquilo, a Bíblia diz que pode fazer, você vai, realmente está tudo bem e vou. Aí acaba caindo. Por isso nós precisamos ficar atentos. Por isso ele está dizendo, é com a graça de Deus, mas também com a nossa parte, em oração, em estudo da palavra e vigilância. Então nós temos que ter essas armas a nosso dispor para poder resistir à tentação. Ser tentado não é pecado, falo mais uma vez, mas cair na tentação é o pecado. E a função do crente é resistir à tentação, fugir da tentação para que não caia nela. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Então, entrando na lição propriamente dita, hoje nós vamos ver que essa tentação que nós estamos falando é aquela que o inimigo traz para tentar nos conduzir a uma má ação ou uma incitação ao pecado. Ele tenta nos levar a fazer coisa que Deus não agrada. Essa é a tentação que nós estamos falando aqui. É possível e também necessário que o discípulo não ceda às tentações. É possível e necessário que a gente não ceda às tentações. Então, para a gente ver como é possível, como é necessário, para isso temos essa lição aqui. Vai tratar justamente para sabermos como que a gente faz para poder resistir e fugir da tentação. Amém? Glória a Deus por isso. Então, o primeiro capítulo é Jesus nos ensinando como nosso mestre. Ele passou por tentações e nos mostra como resistir. Serve de modelo para que a gente saiba como resistir. É interessante olhar para esse texto de Mateus capítulo 4, verso de 1 a 7, porque nós temos aqui um grande manual de quê? Como o inimigo faz para tentar, quais são as áreas, como ele atua, qual é o sistema que ele tem para nos tentar, e Jesus nos mostra a estratégia para defender e vencer o diabo. Então aqui está resumido uma forma, o manual para resistir à tentação. Ele mostra como o inimigo faz e ele mostra como a gente deve resistir à ação do inimigo. Então aqui mesmo é um texto muito importante que nós precisamos focar e destacar para os nossos alunos como manual. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 7 é o nosso manual para entender como ele faz e como a gente se defende. Jesus mostrou primeiro, como grande mestre, meu irmão. Sempre o mestre faz isso. Ele primeiro faz para que depois você consiga fazer igual. Então Jesus já deixou para a gente esse manual. Destaque aí para o seu aluno. Então, Jesus, ele foi tentado no aspecto físico. O inimigo, ele tem um sistema repetitivo de ação. Ele não traz coisa nova. Basicamente, ele age sempre da mesma forma. Aonde? Aonde a gente está fraco, meu. Ele ficou observando Jesus no deserto, 40 dias. No 40º dia, no final, no último dia, ele viu que Jesus estava com fome, que Jesus estava com sede. Por quê? Porque Jesus fez um jejum muito grande mesmo. Então o inimigo, ele aproveitou dessa fraqueza física mesmo, no organismo do Senhor, pela fome e pela sede, para trazer a tentação. E é interessante que muitas das vezes, com fome, com sede, a gente perde o discernimento físico e a gente tende a fazer coisas que muitas das vezes não é para fazer. Por isso você vê que às vezes a pessoa tem ilusões, não é isso? Às vezes está lá no deserto com muita sede, a pessoa começa a enxergar água onde não tem. E aí quando ele vai beber é só areia. E é exatamente esse sistema. O inimigo trouxe ali uma ilusão, tentando levar Jesus a fazer uma coisa que ele precisava, que era comida. Por isso ele vai dizer, tu é filho de Deus mesmo? Transforma essa pedra em pão. Mas o Senhor sabia que fazer isso era errado, porque ele não podia tentar a Deus, ele não podia desobedecer ao Senhor e seguir a um caminho que o inimigo botou, por mais que ele precisasse, por mais que ele tivesse fome. Era um desejo lícito.
Ele estava com fome, ele tinha sede, era a carne. É um organismo que o próprio Deus criou. A gente tem fome, a gente tem sede. Então, ele teve ali, colocou para Jesus uma tentação num local que ele precisava mesmo. Numa fraqueza que Jesus tinha. Mas só que Jesus trouxe a palavra de Deus. Porque o espírito sobressai ao físico mesmo. Quando nós estamos com o Espírito forte, o Espírito Santo nos sustenta mesmo no físico. Por isso é que você vai ver que Elias comeu um pão e uma água e caminhou 40 dias. Aonde? No físico, isoladamente, nós vamos conseguir fazer isso. Mas por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito dele estava forte e sustentou aquele homem com um pouquinho só de comida. Então você vê o que Jesus olha para ele e diz: não, nem só de pão viverá o homem. Não vou ceder às suas ideias. Satanás nunca traz nada de bom mesmo. Por mais que parecesse legal, por mais parecesse certo, porque Deus dá e Deus cuida, Jesus era filho de Deus, tinha poder para fazer a pedra virar pão, mas naquele momento não era para fazer isso. Então Jesus percebeu essa tentação e resistiu aonde? Na palavra. O Espírito Santo trouxe a memória dele e ele resistiu na palavra. Então vai observando que o inimigo tenta justamente aonde nós estamos fracos. Ele nos observa e espera a hora da maior fraqueza para trazer a tentação. Destaque aí para o seu aluno. Aí depois ele vai tentar Jesus na sua filiação, trazendo a dúvida. É o tópico 1.2. Foi tentado trazer dúvida em Jesus sobre se ele realmente era filho de Deus. Por quê? Porque aqui Jesus está em carne. Então ele tenta trazer a dúvida e dizer: pô, tu é filho de Deus mesmo? Faz o seguinte, vamos ali em cima, eu vou te levar em cima do pináculo e você se joga. Veja que ele está testando para ver se Jesus vai cair no teste dele. Para ver se Jesus pensa: e realmente, será que eu sou filho de Deus agora que eu estou em carne? Eu era filho de Deus lá no céu com ele. Mas e aqui na terra, agora como carne? Será que eu ainda sou filho de Deus? Vou fazer o seguinte, vou testar quantas pessoas cometem esse erro através da dúvida. Às vezes, meu irmão, o cara chega pro jovem e diz: você é bom mesmo? Então empina essa moto. Mas o código de trânsito diz que não pode empinar a moto. Aí ele vai dizer: não, eu sou bom mesmo, eu treinei, eu sei. Vai lá, empina. Aí o que acontece? Leva um tombo, sofre um acidente e tem sequelas ou acaba morrendo. É na dúvida. Ele testa o orgulho, ele testa a nossa carne, ele testa no nosso ego, meu irmão. Tentou pegar Jesus no ego. Porque aqui ele coloca em dúvida, mas para ver se Jesus testava. Não, vou testar para ver se eu sou mesmo. Quantas pessoas antigamente, a gente tinha na época que a gente era criança, tinha uma história do duvido. Aí a pessoa olhava assim, era o desafio, né? Eu duvido tu beber aquilo ali, eu duvido tu fazer aquilo ali. Aí o outro, para querer mostrar para os outros que estavam vendo, ia lá e fazia. E sempre se dava mal, meu. Porque nós não temos que provar nada para ninguém, meu. Jesus não tinha que provar nada para o diabo, não tinha nenhum tipo de teste ali. Ele era filho de Deus, Deus mandou e acabou. Ele não tinha que ficar provando aqui: Satanás, eu sou filho de Deus, olha o que eu faço, olha isso, olha aquilo. Não, ele não tinha que ficar provando nada. Ele simplesmente sabia quem ele era. Nós precisamos nos conhecer. Nós somos crentes, sou discípulo de Cristo. Essas coisas eu não faço, eu não preciso provar para ninguém através de testes que vão contra o Senhor. Quantos, meu irmão, alguém chega: eu quero ver se tu é homem mesmo, se deita com aquela mulher, mas você não é casado com ela. Ah, você não é homem, eu quero ver se tu é mesmo, vai lá naquele lugar e faz isso aqui. E aí a pessoa, para ceder aquele teste e provar, aí o que acontece? Ela faz aquilo que eles estão falando, cai na tentação, cai no pecado, sofre as consequências e acaba ficando longe da presença do Senhor. Então, meu irmão, nós precisamos entender que não temos que provar
nada para ninguém. Você tem a sua consciência, você é cristão, você é discípulo de Cristo e acabou, meu irmão. Você cumpre os princípios do Senhor. Não deixe essa história aí, essa tentação de ego cair na sua vida, assim como tentou fazer com Jesus. E veja que mais uma vez usou a palavra distorcida. Tu é filho de Deus mesmo? Ele disse que vai dar ordem aos anjos para te guardar. Então se joga daqui, rapaz. Prova que tu é filho de Deus e acaba com esse problema. Eu vou embora, eu quero só ver se tu é mesmo filho de Deus. E aí Jesus resiste com a palavra. Então, veja como ele manipula. Ele fez isso com Adão e Eva e deu certo, meu. Foi isso mesmo que Deus falou? Se comer vai morrer, não sei o quê. Testa aí, come aí, não vai dar nada não. Aí jogou na dúvida, jogou no ego deles e eles comeram. Então, destaque isso para o seu aluno, a importância de nós termos princípio e ser firmado na palavra de Deus para não cair nessas tentações do ego. Você ter a sua mente, a sua posição definida, você não cai nas palavras dos outros, você não cai nas esparrelas que as pessoas trazem, as blandices lá que Provérbios fala. Eles vêm com blandice, nós vamos te dar isso, nós vamos te dar aquilo, se você fizer, tu vai ser do nosso grupo, agora você vai ser homem de verdade, vai lá com aquela mulher, se deita com ela, que aí você vai andar com a gente, vai ter os bens, todos os grupos. É assim que eles fazem com os jovens, eles ficam tentando no ego, naquela coisa de provar que é melhor do que os outros, e aí acaba caindo nas tentações e depois acaba passando por problemas. Olha, eu me lembrei agora de um texto, né, de um testemunho de um rapaz que ele caiu nisso. Colocaram ele num desafio de comer uma lesma, comer um animal exótico lá, e aí os amigos ficou, você é homem, eu quero ver você fazer, fulano fez, eu quero ver tu fazer também. Aquele jovem, acho que era até americano ele, eu não lembro todos os detalhes. Ele cai nessa tentação, ele come aquele bicho lá que não era para comer, aquilo não era comida, e o que acontece? Ele adquire uma bactéria, ele adquire uma infecção que gera várias lesões nele, e hoje ele perdeu a juventude, perdeu a vida, vive de uma forma vegetativa, porque aquela infecção, aqueles problemas que vieram ao corpo dele através daquele desafio que ele propôs e fez, de comer aquela lesma, trouxe várias lesões a ele, e ele vive hoje, perdeu a sua vida, a sua juventude, através dessa doença que ele adquiriu. Por quê? Caiu na tentação do orgulho, do ego, que ficaram pedindo, falando para ele fazer. Então destaque isso para o seu aluno. O inimigo ele vem para matar, para roubar e para destruir. Nada do que ele propõe vai trazer coisa boa. Tudo é para levar a gente para o buraco e nos afastar da presença de Deus e nos destruir, meu irmão. Quantos aí estão morrendo ou morreram por causa de desafio? Vamos fazer um pega, vamos fazer um empinar de moto, vamos andar sem capacete, aí a pessoa cai naquilo ali, sofre um acidente porque está indo contra a lei, meu irmão. Nada do que vai contra as coisas certas é de Deus. Deus não tenta ninguém. Tudo isso é do diabo para matar, para roubar e para destruir. Destaque isso para o seu aluno aí, meu irmão. Deus abençoe. Vamos lá, aí no tópico 1.3, ele foi tentado no aspecto da ambição. Então você vê a estratégia que o inimigo usa. Tentar a pessoa na onde ela está mais fraca. Jesus foi tentado na fome, porque estava em fome, foi tentado no seu ego, para ver se era filho de Deus mesmo, e foi tentado na ambição, porque muitos são guiados pela ambição. O homem tem a tendência a querer ter muitas coisas, a querer ser dono de tudo. Então ele tenta ali o inimigo para Jesus fazer o quê? Você me adora e eu te dou tudo isso aí. Na ambição, mostrou todos os reinos da terra. E Jesus falou, não, rapaz, eu tenho meus princípios corretos. A Bíblia diz que somente ao Senhor Deus você se prostra e você dá adoração e você dá culto. Somente a Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então Jesus, ele não trocou a sua intimidade com Deus, a sua fidelidade à palavra do Senhor
por bens terrenos, porque o crente não veio para viver na terra, mas para viver no céu. Ele já tinha o reino de Deus, que é muito melhor do que as coisas da terra, meu irmão. Então Jesus teve essa sabedoria e não caiu na tentação através de quê? Da palavra. Então preste bem atenção, esse ponto aqui é fundamental. Muitos cristãos hoje estão cedendo às coisas do diabo para poder ter bens materiais e viver bem nessa terra. Quantos estão se corrompendo? Quantos estão adorando o diabo, fazendo coisas erradas para poder ter bens e deixando a adoração verdadeira ao Senhor de lado? Porque preste bem atenção, meu irmão. Quando alguém cede para uma corrupção, quando alguém cede para algum tipo de coisa ilícita para se dar bem e ter recursos financeiros a seu favor, você está adorando ao diabo. Porque você está fazendo o que ele faz. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando a gente faz coisa errada, a adoração está para ele. Mas quando a gente é fiel à lei, fiel à palavra do Senhor, e aí a gente está adorando ao Senhor com as nossas atitudes. Então destaque aí para o seu aluno. Quantos estão abrindo mão da adoração ao Senhor, estão adorando ao diabo, porque estão fazendo as coisas que o diabo faz, rouba, mata, destrói, para poder ter bens materiais nessa terra, que vai tudo ficar aí, tudo vai passar, e a pessoa abre mão do bem maior, que é a salvação e o reino de Deus. E aí o que acontece? Ela tem tudo na terra, mas quando morre, perde tudo da terra e perde o reino de céu e vai morar no inferno com o diabo para viver a eternidade sofrendo lá, só porque teve algum tempo aqui na terra bens materiais. Não se compara 50, 60, 70 anos de vida nessa terra com a eternidade, meu. 60 anos, 70 anos para uma eternidade não é nem um ponto, não é nem um grãozinho de areia. Então não abra mão de uma eternidade ao lado do Senhor para viver nessa terra 50, 60 anos aí bem, com bens materiais que o diabo deu, para depois passar a eternidade ao lado dele no inferno, sofrendo a segunda morte, que é viver sem a presença do Senhor por causa de bens materiais. Então destaque isso para o seu aluno. Não ceda a tentações de ter coisas na terra que não foi Deus que te deu, meu irmão. Viva certo, viva bem e receba limpo do Senhor das bênçãos que Ele tem. E se você receber pouquinho, o pouquinho com Deus vai ser muito mais do que muita coisa com o diabo, meu irmão. Então não abra mão disso. Então destaque aí para o seu aluno. Não caia na tentação da ambição. Não adore ao diabo fazendo as coisas erradas que ele quer, para você ter bens materiais, porque a nossa única adoração é para o Senhor Jesus, porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Por isso o mandamento número 1 diz: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, todo o teu pensamento, e somente a Ele darás culto. Então, quando a gente obedece às leis, quando a gente faz as coisas certas, nós estamos adorando ao Senhor. Destaque aí para o seu aluno. E aí no capítulo 2, meu irmão, a tentação durante a caminhada. Então no capítulo 1 nós vimos a estratégia, o macete que o Satanás usa, e os macetes e a estratégia que Jesus nos ensina para usar. Então você já aprendeu que ele atua nas nossas áreas mais frágeis, nas áreas que a gente está mais fraco, e nós temos que resolver resistir a ele na palavra do Senhor. Então fechamos aqui o capítulo 1 e aí nós vamos para o capítulo 2, onde ele vai dizer a tentação durante a caminhada cristã. Ou seja, durante toda a nossa vida na terra, desde que você aceitou Jesus, ele vai tentar para fazer você sair da presença do Senhor. Quem não tem nada com Cristo, quem não aceitou Jesus e vive na mão dele, ele não tenta, meu irmão. Já deixa lá, já está do jeito que ele quer e a pessoa vai vivendo ali, caminhando para o inferno. O objetivo dele é puxar quem está com Jesus. Ele quer tirar das mãos do Senhor, mas ele está repreendido em nome de Jesus, porque o que vem a Cristo de maneira nenhuma lançará fora, e a ovelha que está na mão do Senhor, de forma nenhuma o diabo arranca das mãos de Cristo, meu.
Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Entenda que você é alvo da tentação que ele vai colocar, mas nós precisamos aprender com Cristo a resistir a essas tentações, porque ter a tentação não é o pecado, mas cair nela é um pecado. Mais uma vez, destaque isso para o seu aluno. Então, durante toda a nossa caminhada cristã, ele vai nos tentar, trazer situações para que a gente faça coisas que não agradam ao Senhor. Então todos somos tentados. Nós já vimos isso porque já começou lá com Jesus, Então nós vamos ter o quê? Primeiro, precisamos entender que precisamos ter coragem para resistir essas tentações, porque somos todos tentados. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. O mundo, ele é preparado para tudo aquilo que não agrada a Deus. Se você viver conforme o mundo vive, você vai fazer sempre atitudes que vão contra ao que Deus gosta. Porque o mundo jaz no maligno. O sistema que nós vivemos é todo voltado para fazer coisa errada mesmo. Todos os dias nós somos bombardeados na mídia, na mídia escrita, nas redes sociais. Todos os dias nós somos bombardeados a fazer coisas que não agradam ao Senhor, porque eles mostram pessoas que fazem isso e que estão aparentemente bem. Então todos os dias nas novelas, nos noticiários, nas redes sociais, só se dá bem, só aparece as pessoas que estão fazendo as coisas que Deus não se agrada. Então essas são as tentações que nós vivemos hoje. Então nós precisamos ter coragem para ir contra isso. E quando você vai contra, você é a minoria. Por quê? Porque a maioria vive no mundo e faz aquilo ali naturalmente. Quando você se mostra contra aquilo, você choca. Então vem aí a retaliação. E você precisa ter coragem para manter o pé firme e dizer: afasta de mim, Satanás, vai embora, porque eu não vou ceder às suas tentações. É resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiro, sujeitai-vos a Deus, meu. Obedeça ao Senhor, siga a sua palavra. Aí você vai ter força para resistir ao diabo e ele vai fugir, porque ele vai ver que com você ele não vai conseguir nada, assim como aconteceu com Jesus. Chegou a hora, Jesus mandou ele bater em retirada, porque ele já não tinha mais nenhum tipo de argumento para falar com Jesus. Jesus resistiu a ele e o diabo teve que fugir. É assim que a gente vence ao Satanás, resistindo, tendo coragem para resistir às suas tentações. E aí vem aonde ele atua. Como fez lá com Jesus, estava com fome, trouxe o pão, queria que Jesus transformasse a pedra em pão. Aonde ele atua? Nos nossos desejos da carne. Por quê? Porque ele sabe que todos nós temos desejo na carne, meu. A carne faz parte, nosso corpo é carne, é espírito e alma. Nós somos tricotômicos, tem as três partes: o físico, o espiritual e o emocional. E nós temos necessidades físicas. Deus sabe disso e Deus ensinou como é que a gente faz para satisfazer os desejos físicos que nós precisamos, que foi Ele que criou, mas de forma correta, meu. Aí é que está o pulo do gato, que nós precisamos entender que nós precisamos cumprir, satisfazer os nossos desejos físicos, desejos da nossa carne, mas de forma santa e correta. E aonde é o principal desejo? É o desejo sexual, meu. É aonde ele vem tentar. Você vai ver que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas foi tentado na parte sexual da sua carne, porque ficou olhando a menina lá, a Betseba, e cedeu à tentação. E depois ele viu o silêncio, a distância, ele viu que como fosse uma lepra, ele estava sendo corroído pelo aquele pecado que ele cometeu. Então é isso que o inimigo faz, ele tenta vir nos desejos da nossa carne, porque ele sabe que a gente tem. Mas Davi tinha suas esposas, Davi tinha suas concubinas, porque ele não se satisfez com elas, que estava legal, que estava lícito, que estava limpo na presença do Senhor, que eram as esposas e as coisas que ele tinha, que Deus tinha dado. Mas ele foi justamente aonde? Aonde não pode, aonde não era dele mesmo. Então é isso que o inimigo faz.
ele sabe que você tem o desejo, ele sabe que você sabe a forma correta de ter esse desejo satisfeito, mas ele vem sempre com a proposta errada, com aquilo que ele bota na sua mente. É melhor, aquela ali você também precisa ter, você já tem um monte, essas aí você já conhece, vai naquela outra, vai tentando a mente da pessoa. E olha, Davi era segundo o coração de Deus, Davi era um homem de Deus, Davi era rei e caiu na tentação. Por isso nós falamos, todos somos tentados. Não ache que você é mais crente que os outros, não ache que você é mais forte que os outros. Evite cair na tentação. Como? Fugindo dela, meu. Davi estava ali, viu aquela mulher no terraço. Se ele está ligado, ele fala, eu vou fugir daqui. Ele não voltava mais lá naquele terraço. Ele mudava os horários, ele ia para outro lugar, ele não ia ficar lá olhando a mulher aparecer lá na janela todo dia, na onde ela via. Mas ele viu uma vez, gostou e foi querendo fazer sempre. E aí o que aconteceu? Foi dando brecha e caiu na tentação e acabou adulterando e depois acabou cometendo um homicídio por causa desse pecado. Então você vê como que a brecha, meu, o perigo é a gente ceder a brecha, é o primeiro passo, é o primeiro gole, é o primeiro olhar que dá o problema, meu. Então a gente tem que estar sempre vigilante. Então faz parte dessa tentação, justamente nos desejos da carne, e nós temos que ficar atento a isso. Depois ele vai tentar na área material. Nós precisamos ser vigilantes na área material, como ele tentou fazer com Jesus. Eu te dou todos esses reinos, é a mesma coisa. As áreas sexuais e as áreas materiais é onde mais o inimigo atua para tentar tirar o crente da caminhada cristã, porque ele sabe que todo mundo quer ter, meu irmão, a sua carne saciada. Ele sabe que todo mundo quer ter dinheiro, quer ter condições para comprar, para viver bem. Ele sabe que essas áreas são desejos do nosso coração, e aí ele vai tentar trazer a satisfação desses desejos de forma errada. Então ele vai agora tentar no material, ou seja, o nosso comentarista traz o exemplo do Geazi, servo de Eliseu. Quando Eliseu nega, não recebe os presentes de Naamã depois que ele foi curado, o que aconteceu? O Geazi foi atrás para pegar aqueles presentes que o Eliseu já tinha dito que não era para pegar. Então o que aconteceu? Ele satisfez a sua desejo carnal do material, mas não pôde usufruir. Por quê? Porque a lepra que estava em Naamã foi colocada nele, ele não pôde usufruir daqueles presentes que ele conseguiu, exatamente como Satanás faz. Você vai atrás, satisfaz, né? Consegue aquele material ilícito, mas não pode usufruir. Lembra do Acã? Pegou as coisas lá em Jericó, escondeu porque ninguém podia ver e não teve tempo de usufruir, porque Deus descobriu, Deus contou, né? Entregou ele para Josué e ele foi morto, foi apedrejado, não usufruiu do erro. É a mesma coisa, meu irmão, a pessoa rouba o dinheiro, aí fica fugindo, fica escondido, não tem mais noite de sono, não consegue usufruir, não pode ir num restaurante, não pode ir a lugares abertos, porque a polícia está atrás, já sabe que ele roubou, já sabe que está errado. A pessoa não usufrui do bem ilícito, porque a riqueza vinda da ilicitude, a riqueza vinda do pecado, leva à morte, leva à destruição, leva à corrupção, leva à corrosão, como a lepra fez com Geazi. Então destaque isso para o seu aluno. O Satanás, ele vem com a tentação para você ganhar muito. Então você tem seu emprego, tem seu salário e ele começa. Não, faz um negocinho por fora ali, vai aqui, abre uma brecha ali, pega esse dinheirinho, todo mundo faz, olha aí, todo mundo está fazendo, ninguém vai saber não. A pessoa cede aquilo ali e aí o que acontece? Traz corrosão, traz maldição para a sua vida, não consegue usufruir daquilo que tem. E aí o que acontece? Ele acaba sendo destruído por aquela coisa que ele pegou errado e não usufrui, perde ali a comunhão com Deus e quando muito ainda perde a sua salvação, porque muitas das vezes a gente não consegue
se reerguer. Destaque isso para o seu aluno, né? Às vezes a pessoa rouba, pega dinheiro ali e é morto pela polícia, é morto pelo outro bandido, é morto ou sofre um atentado, alguma coisa, não usufrui daquele dinheiro, não tem tempo de se recompor com Deus, de se restaurar com Deus, e ainda, além de não usufruir do bem ilícito, o que acontece? Ainda perde a salvação da sua alma e vai morar no inferno com o diabo, e aí acaba perdendo a sua salvação também. Então destaque aí para o seu aluno. Então a gente fecha aqui, né, que a tentação vem durante toda a nossa caminhada cristã, mas nós precisamos o quê? De vigilância. Por isso o apóstolo Paulo diz: não ignoreis os sutis ardis do inimigo, meu. Temos que ficar vigilantes, temos que ficar constantes. Ele vai atacar justamente nas áreas que nós somos mais fracos. Então vigia, evita situações que vão favorecer ao pecado. Então sai, foge, resiste para que você não caia na tentação. E aí no capítulo 3, a tentação não vem de Deus. Então preste bem atenção. Isso que você está sentindo para fazer coisa errada não é Deus te testando, não é para ver se você é bom, se você tem comunhão com Deus. Deus não tenta ninguém para pecar, meu irmão. Porque Deus não pode ser tentado, Ele não tenta ninguém, isso está na palavra. Então toda vez que você tiver ideias ou quiser fazer coisas erradas, saiba, é o Satanás que está trazendo esse pensamento na sua mente. Então você tem duas opções: ou você vai cultivar aquele pensamento errado ali, ou você vai rechaçar esse pensamento e não vai deixar criar da raiz. Porque o passarinho pode pousar, mas é sua escolha se ele vai fazer ninho ou não. Então destaque aí para o seu aluno. Aí no tópico 3.1, ele vai falar sobre a força para resistir à tentação, que nós precisamos buscar em Deus força para resistir à tentação, mas temos que fazer a nossa parte, que é cautela e vigilância. E um grande detalhe que a gente pode destacar aqui é o seguinte: o que o nosso comentarista diz como identificar as tentações. Você precisa saber as áreas que você é mais fraco, né? Por quê? Porque você identificando essas áreas mais fracas, você vai se preparar para evitar a tentação. Exemplo: a pessoa que tem tendências ao alcoolismo. Então o que ela vai fazer? Poxa, eu já vi que meu pai tinha esse problema, eu já vi que meu avô tinha esse problema, eu também gosto de bebida, então eu não quero fazer o que Deus não aceita, que é beber esse tipo de situação, esse tipo de bebidas. Então você já identificou uma área frágil na sua vida, então você vai fugir das coisas que favoreçam essa tentação. Ou seja, tu não vai passar na frente do bar, você não vai ficar entrando em bares para comprar uma caixa de fósforo, porque você vai ver as bebidas e vai querer tomar uma. Você vai passar na rua de trás, você vai ser vigilante, não vai ir passar em horários que você sabe que ali vai ter algum conhecido que vai te chamar, porque você identificou, e você vai evitar locais que favoreçam aquela falha ou aquela fraqueza sua. É a mesma coisa, mesmo. Se a pessoa tem fraqueza na vida sexual, né, tem tendência a vícios nas pornografias, nessas coisas que aparecem aí, o que ela vai fazer? Vai evitar assistir coisas que favoreçam, vai evitar ouvir conversinhas que favoreçam a esses desejos. Então você vai evitando, você sabe que tem aquela fraqueza ali, você é vigilante, você se previne, você evita aquelas coisas. É igual a pessoa que tem alergia, meu. Ela sabe que tem alergia àquele determinado produto, ela evita usar mesmo, ela evita passar perto de quem está usando aquele produto, ela evita comprar aquele produto. Por quê? Porque ela sabe que aquilo vai trazer mal para ela. Então evite, identifique, procure ser sincero e saber: essa área aqui eu sou mais frágil, essa área eu estou com mais vontade, então eu vou evitar essas situações. A pessoa tem a fraqueza na vida sexual, aí vai ir visitar uma moça que mora sozinha, vai conversar com uma moça num lugar ermo, num lugar escuro, onde não tem ninguém vendo.
vai facilitar e cair na tentação. Então nós somos responsáveis a dificultar, a evitar situações que nos levem a pecar, nos levem a cair na tentação. Então você identificou, você resiste, você foge daquilo ali. Então destaque aí para o seu aluno. No 3.2 ele vai dizer oração para vencer a tentação. Então aqui é a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos livre da tentação. Então você vai fazer a sua parte no mundo físico, evitando as áreas, as coisas que favoreçam a tentação, mas você também vai fazer a sua parte no mundo espiritual, porque é Deus que nos dá força, é Deus que nos dá estratégia, é Deus que nos dá o escape, é Deus que nos faz lembrar o texto bíblico para a gente não cair nas sutis ardios do inimigo, quando ele manipula a palavra, como Jesus fez, que é através do Espírito Santo que ele lembrou os textos e lançou a palavra para combater o que o inimigo trouxe distorcido da própria Bíblia. Então a oração faz parte. Você pede a Deus: Senhor, me livra essa área da minha vida, me ajuda, me fortalece, me dá estratégia para não cair nisso, tira esse gosto, limpa a minha mente. Você vai orando, você vai repreendendo a ação do inimigo, você se reveste do capacete da salvação para aqueles ardis ali, aquelas setas inflamadas do pensamento errado não entrar na sua mente. Então você vai bloqueando ali, evitando situações que favoreçam, e aí com o passar do tempo você vai resistindo e vai fortalecendo aquela área que você era mais frágil, e quando você vê, você já não é mais frágil assim naquela área, o inimigo perde aquele campo de atuação contra a sua vida. Destaque aí para o seu aluno. E para a gente finalizar, a melhor estratégia é qual? A fuga, meu irmão. Aqui é um ponto fundamental. Fugir da tentação faz parte da vida cristã. É interessante que muitas pessoas pensam: fugir é coisa de covarde. Não, mesmo. Fugir é coisa de sábio. Quando você tem medo, quando você não consegue, você foge, porque você sabe que aquilo ali é uma fraqueza, é uma tendência. Então você foge da aparência do mal, você foge daquele ambiente, você não tem que provar nada para ninguém. É o que eu estou falando, foi o que o José fez. Esse aqui é o exemplo mais clássico. Por quê, meu irmão? Ele era um jovem, ele tinha desejo sexual, ele tinha desejo na sua carne, como um jovem comum. E aquela mulher veio oferecer, a mulher do Potifar veio oferecer o que ele precisava, meu irmão. O que ele queria. Ele tinha o desejo. Mas o que ele fez? Ele fugiu. Ele não encarou, ele não falou: eu sou forte, pode ficar aí, eu vou resistir, eu vou ficar aqui e não vou fazer nada, eu sou crente, eu sei como é que é, eu vou resistir. Não, meu. Ele simplesmente fugiu. Quando aquela mulher atacou ele, quando aquela mulher veio com desejo, veio com a proposta indecente para ele, ele não ficou discutindo com ela, não sei o que, não, meu irmão. Ele fugiu, porque querer não é poder. Isso é que ele está mostrando para a gente. Ele era ser humano, ele queria aquela situação, mas ele vai dizer para ela, ele vai dizer: eu não posso fazer isso aí. Por quê? Porque é pecado contra Deus e contra o seu marido, que me botou aqui nessa casa e disse para não tocar em você. Você vê que ele não diz: eu não quero porque eu não quero, eu não vou fazer porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu não te quero. Você vê que o argumento que ele usa, a justificativa que ele usa, era pecar contra Deus e contra o marido. Não, ele não usa dizendo que não queria. É muito interessante esse texto. Você percebe claramente que ele tinha vontade também. Ele era um jovem, estava separado dos seus pais, estava em outro país, estava em outra situação. Aquela mulher era a patroa dele, era serva, era acima dele, ela dava a ordem, ele era servo, ele tinha que cumprir, estava tudo favorável para ele cair e cumprir os seus desejos da carne. Mas ele olhou e falou: meu Deus, não aceita isso. E o marido falou para não fazer. E aí ele, justamente aonde ele dá a justificativa para ela, e foge, porque ele sabia que ele mesmo sozinho não ia conseguir resistir. Aqui é o ponto mesmo. Estratégia espiritual, orar. Estratégia terrena, fugir, meu irmão.
Entende? A Bíblia nos orienta muitas das vezes a enfrentar gigantes, a enfrentar situações, em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes a gente aprende a enfrentar, a não se deixar dobrar, porque nós temos o sangue de Cristo e nos dá vitória. Mas na hora da tentação, a orientação é fugir. Destaque isso para o seu aluno. A orientação para vencermos a tentação é fugir dela, meu irmão. É isso que nós precisamos fazer. Orar, pedir a Deus para ter coragem de fugir. De passar por bobo, de ser caluniado, de sofrer as retaliações por causa da fuga. Foi o que aconteceu com José. Ele fugiu, a mulher ficou com raiva e denunciou a ele como se ele tivesse atacado ela. E todo mundo acreditou no que ela falou e ele foi preso, mas ele não caiu na tentação. É isso que nós precisamos fazer. Mesmo que a gente sofra consequência, mesmo que digam que a gente é bobo, mesmo que a gente digam que a gente é de quadrado, que a gente é de outro mundo, que a gente não é desse mundo, que a gente vive uma outra realidade, que a gente é fanático, não tem problema, mas a gente não abre mão do nosso princípio. Então foge mesmo, foge. Se a proposta é indecente, se você sabe que não tem como resistir na força, foge. E assim você evita cair na tentação. E lá na frente, o Senhor honrou José e vai honrar a nossa vida também. Que Deus te abençoe e você possa estar abençoado e ter uma aula abençoada na presença do Senhor sobre essa lição muito importante, muito boa. Que você e seus alunos sejam extremamente abençoados aí com essa lição para a honra e glória do nome do Senhor. Aprenda a essa lição, essas duas estratégias: orar, vigiar e fugir da tentação, para não cair no pecado que nos afasta da presença de Deus, porque a recompensa é muito melhor. E morar no céu, passar a eternidade com o Senhor, vai valer a pena. Amém, meus irmãos? Então Deus abençoe, que você possa ter uma aula abençoada. E lembre, renunciar ao pecado faz parte daqueles que amam ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.